Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, durante essa novena que estamos aqui rezando na paróquia em honra a Cristo Rei, é providencial que nós adentremos aqui nesse livro dos Macabeus. E a primeira leitura nos mostra o caminho de transformação, onde uma terra onde Deus reinava se tornou uma terra onde o mundo passou a reinar. Nós temos nessa primeira leitura todo o processo de transformação da terra de Israel, uma terra que seguia a aliança com Deus, para uma terra que se tornou depois, que abandonou a aliança de Deus. E é importante a gente enxergar isso e olharmos para essa primeira leitura, pois o que mais queremos durante essa novena a Cristo Rei é que o Senhor reine em nós. Mas para nós entendermos como o Senhor há de reinar em nós, temos que também estar atentos sobre quais são as armadilhas do demônio, por onde ele quererá reinar em nós. A primeira leitura, ela mostra então, que começa ali com um reinado de Antíoco Epífanes. E logo depois que ele sobe ao trono, diz aqui a leitura: aparecem em Israel pessoas ímpias que seduziram muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Vamos fazer acordos, vamos dialogar com essas pessoas, porque assim então viveremos em prosperidade. É a ideia mais ou menos do que aconteceu na época do rei Salomão, quando ele entrou em decadência, que ele começou a dialogar com os povos pagãos. É a ideia de não querer continuar a lutar, de criar uma espécie de trégua. Aqui é importante nós entendermos, queridos irmãos, ao mesmo tempo que eu vou estar explicando o que foi acontecendo historicamente
aqui no primeiro livro de Macabeus, eu quero que vocês enxerguem também espiritualmente. Este inimigo, como diz o próprio apóstolo, é o demônio, é o mundo, é a carne. E estes três inimigos vão querer reinar em nós. E tudo começa com um querer à trégua. Vamos fazer aliança. Assim a gente para com essa, com essa atitude beligerante perante a carne, perante o mundo, perante Satanás. Vamos traduzir isso de maneira mais prática. Quantos de nós, por exemplo, não precisa fazer tanta penitência assim não, padre, vamos diminuir um pouquinho as penitências, e a gente dá a brecha. É um diálogo que a gente está fazendo com a nossa própria carne. Ou a moça que começa a namorar, e aí o namorado começa então a querer insistir em práticas ou em atitudes que vão levar para caminhos longe de Deus. E ela então começa a ceder. Ou muitas vezes na vida de família, onde nós vamos cedendo e deixando que as coisas do mundo adentrem em nossa casa. Para não ser aquele chato que toda hora diz não, 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 a gente começa a fazer tréguas e fazer um diálogo, como se aquilo ali bastasse. E assim então se comportou o povo de Israel. Vamos fazer uma aliança com essas nações, pois desde que a gente se isolou delas, muitas desgraças aconteceram. As coisas vão melhorar. Se a gente se abrir a esses povos, vai ser tudo tranquilo. E aí então vão falar com o rei, e logo depois o rei pede para que se construa um ginásio, que era um local de práticas pagãs dos gregos, e logo depois começam a abolir o uso da circuncisão. Começam aos poucos os próprios judeus, com vergonha, neste mesclar-se com o mundo, aos poucos, a abandonar a aliança sagrada, começam então a se parecer cada vez mais com os pagãos. E aí, esta via de mão única, onde somente uma parte cede, vai chegar, no fim de tudo, como diz aqui a própria leitura, vai chegar a um decreto que o próprio rei assina, fazendo com que toda lei fosse proibida. Depois, com calma, dá uma lida nessa primeira leitura e vocês vão ver como que aos poucos aquilo que era uma trégua, uma aliança com o mundo, se torna na verdade uma ditadura do mundo contra as leis de Deus. Aquilo que era uma trégua para que não houvessem mais batalhas, depois se torna uma derrota completa e uma grande perseguição. Como disse a vocês, olhemos toda essa primeira leitura, todo esse processo, através desses três inimigos da alma. O demônio vai querer nos seduzir para que nós não lutemos contra todos os pecados. E aí, quando a gente deixa essas pequenas brechas, o próprio Jesus nos alerta em uma outra passagem, onde
um demônio é expulso de uma casa e depois de tanto vagar ele volta àquela mesma casa com outros 7 espíritos piores, porque não se fechou. Assim também acontece conosco, meus queridos irmãos. Aprendamos, a primeira batalha do dia é a batalha mais importante. A primeira batalha espiritual do dia é a batalha mais importante, porque ela vai definir qual vai ser a nossa atitude diante de outras batalhas. E muitas vezes, nós, nessa primeira batalha do dia, cedemos às tentações da preguiça e tantas outras tentações. Começa com o querer a trégua. Muitas vezes, nós, para não sermos os chatos, podemos dizer assim, no nosso ambiente de serviço, ou até mesmo a nossa família, com os nossos filhos, nós deixamos que certas coisas entrem no ouvido e passem pelo outro. Não, deixa lá. A gente se finge de cego, para não enxergar o mal que está ali a rodear. A decadência deste povo, meus queridos irmãos, e a perseguição surgiu justamente quando o povo deixou de lutar, deixou de batalhar pelas coisas de Deus. Quando nós olhamos para o livro dos reis e vamos olhar lá na vida de Davi, nós percebemos que Davi, ele caiu do pecado com Bersabeia, levando ali Urias à morte, pois naquela época, diz o próprio livro dos reis, se não me engano é capítulo 18, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi não foi. Davi não quis batalhar. O livro de Jó nos diz que é uma batalha a vida do homem nessa terra. Portanto, meus queridos irmãos, nós começamos a perder o reino de Deus em nós quando nós deixamos de batalhar dia após dia. Quando nós achamos que teremos um período de férias, de trégua neste mundo, ali começa a perda do reino de Deus em nós. Portanto, queremos pedir a Deus, neste dia, a mesma perseverança deste cego do Evangelho. O cego que mesmo diante das vozes contrárias, não deixava de clamar ao Senhor. Queremos então, neste dia, pedir ao Senhor perseverança. Perseverança em nossa oração, perseverança em nossos propósitos, perseverança em nossa vida de fé, perseverança em nossas escolhas, pois basta cedermos um pouquinho para todo estrago ser feito. Certa vez teve um tornado lá nos Estados Unidos, e estava assistindo uma reportagem sobre aquele tornado e sobre os estragos que tinham acontecido naquela cidade, e mostrava um apartamento que tinha sido acabado ali, acabou o apartamento. E aí entrevistava a dona do apartamento. Ela dizia que ela tinha vedado tudo, né, para que o vento não entrasse na casa. Então vedou todas as portas todas as frestas da janela, das portas e tudo, para que não o vento entrasse. E assim então, né, não arrasasse ali o apartamento onde ela morava. Lógico que ela não estava lá, ela vedou tudo e saiu. E depois, quando ela foi perceber, ela olhou lá, tudo acabado, ela viu que tinha deixado uma pequena fresta em uma das janelas. E por aquela pequena fresta, né, o ar ia entrando e não tinha lugar onde sair. Então imagina aqui uma bexiga
que você só vai enchendo, e aí o ar não sai, só entra, por aquela pequena fresta, todo esse estrago foi feito, porque estouraram os vidros e tudo mais. O demônio, ele procura uma pequena brecha em nossa vida, uma pequena brecha em nossas escolhas, procura um momento onde nós estaremos, podemos dizer assim, mais cansados, para ali nós cedermos. É só nós olharmos as vezes que nós pecamos, e o pecado, a tentação vem justamente naqueles momentos em que nós deixamos de lutar. Portanto, neste dia, durante essa novena, onde estamos aqui, suplicando ao Senhor que venha reinar em nós, o Senhor quer nos alertar sobre como perdemos o reinado dele em nós. É justamente quando deixamos de lutar. Deixamos de lutar pelas coisas de Deus em nós, pelas coisas de Deus naqueles que amamos, pelas coisas de Deus no mundo. É uma batalha a vida do homem nessa terra. Somos feitos, meus queridos irmãos, somos a igreja militante, como diz o próprio catecismo, ou seja, a igreja que luta e batalha para que as coisas de Deus cada vez mais sejam manifestas no mundo afora. Luta e batalha para que no fim Deus reine. Mas como Deus reinará nos outros se antes Ele não reinar em nós? Então nós lutamos todos os dias para que Deus reine em nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.